E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula do 7º ano e o EJA 3. E para a gente começar, certo? Vamos fazer a correção do exercício anterior. Então, peguem um caderno de vocês e vamos lá fazer a correção. Na primeira questão, diz o seguinte: Paulo comprou 3,5 metros de fio para fazer uma instalação elétrica na parte externa de sua casa de 1,7 metros de fio para fazer uma instalação elétrica na parte interna. Quantos metros de fio Paulo comprou ao todo para realizar essas instalações? Quando ele fala ao todo, então a gente soma, certo? Então faz 3,5 mais 1,7. Monta certa continha e vírgula abaixo de vírgula, não esqueçam disso. O total deu quanto? 5,2. Letra A. Na segunda questão, Afonso está participando de uma corrida com obstáculos. Observe abaixo as distâncias entre as vigas de obstáculos, certo? Qual é a diferença entre as distâncias dessa viga? Quando ele fala distância, aí a gente faz o quê? A subtração. Então, aí vocês vão fazer o quê? 143,35 menos 108. Mas, professora, 108 é inteiro. Pronto. Quando for assim, você coloca vírgula e vai acrescentar os zeros de acordo com os números que tem após a vírgula no outro número. Nesse caso aí, a gente tem 2 números após a vírgula. Então, vai ser 2 zeros, tá bom? Faz aí a subtração, que dá o total de 35,35 metros. Alternativa, letra A. Na terceira, Vitor comprou 5 metros de fio e cortou em 4 pedaços do mesmo tamanho. Cada pedaço terá. Então, se eu quero saber cada pedaço, eu vou dividir 5 metros dividido por 4. Fazendo aí a continha, ó, 1 vezes 4, 4, para 5 falta 1. 1 não dá para dividir por 4, então você acrescenta 0 e vírgula no quociente. 10. Quantas vezes o 4 cabe? 2 vezes. E sobra 2. Acrescenta um 0, aí você vai ter 20 dividido por 4, que é 5. Logo, a resposta é o quê? 1,25 metros, tá? A quarta. Para fazer uma viagem, Antônio ele coloca 25,5 litros de gasolina no tanque. Sabendo que o litro de gasolina no dia custava R$ 2,85, o preço total pago por Antônio foi de... Então, a gente faz o quê? A multiplicação. 25,5 vezes 2,85, que aí o total dá 72,675. Alternativa C. E a quinta questão, né, diz o seguinte: Sérgio tinha R$ 10. Ele fez uma compra de R$ 7,86 na padaria. Quanto Sérgio recebeu de troco? Então, o que eu quero saber é o que ele recebeu de troco. Então, eu faço a subtração. 10 menos 7,86. Que aí a resposta dá R$ 2,14, tá? E a aula de hoje, a gente vai começar sobre equações. A gente já estudou algumas aulas em relação a equações e hoje a gente vai ver como é que se resolve, tá? Então, o que é que a gente vai abordar?
o conceito de equação, o que é uma equação, e a resolução e elaboração de problemas envolvendo equações do primeiro grau do tipo ax mais b igual a c, por meio das propriedades da igualdade. Então, vamos lá, ó. Primeiramente, vamos conceituar o que seriam essas equações. Muitos problemas do cotidiano podem ser solucionados por uma equação. Como assim? Ó, vamos ver o exemplo? Estou com um problemão. Equacione o problema que tudo se resolve. Então, aí, que situações a gente pode resolver com a equação? Que a gente nem sabe que está utilizando. É isso que a gente vai ver, tá? E as equações, elas foram utilizadas há milhares de anos já pelos matemáticos, tá? E aí, ó, vamos ver essa situação? A professora de uma turma do 7º ano fez as seguintes perguntas aos seus alunos. O dobro da minha idade adicionado a 9 é igual a 81. Qual é a minha idade? Então, como é que a gente pode solucionar isso por meio de uma equação? Para responder a essa pergunta, a gente pode escrever uma sentença matemática que a gente chama de equação. Então, uma equação é uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa o número desconhecido, tá? Então, aí, vamos resolver essa situaçãozinha. O dobro da minha idade adicionado a 9 é igual a 81. Então, como é que eu vou saber? A idade que eu quero descobrir, eu digo que é x, é um valor desconhecido. E o dobro? Se a idade é o dobro, então eu faço 2x, que é o dobro da idade. Adicionado quer dizer soma, então vai ser mais 9. Coloca o sinal de igual, né? 81. Então, aí a gente tem a nossa equação. 2x mais 9 igual a 81. E como é que eu resolvo essa equação? Vejam, a gente pode, por princípio aditivo, fazer aí, ó, 2x mais 9. Então, eu quero retirar da igualdade esse 9. Então, eu faço menos 9, só que aí eu coloco nos dois lados da igualdade, tá? Então, faz 2x mais 9 menos 9 igual a 81 menos 9. O 9 menos 9 é 0, então sobra 2x. 81 menos 9, 72. Agora, eu quero tirar esse 2 do x, então eu vou dividir ambos os lados. Então, 2 dividido por 2 é 1, sobra x. 72 dividido por 2, 36. Portanto, aí a idade do professor é quanto? 36 anos, tá? E aí, vamos lá ver o que essa igualdade representa. Como a gente viu, a equação vai ser o quê? Uma sentença matemática expressada por uma igualdade, que é esse sinalzinho aí de igual, que é esses dois tracinhos que representa o número desconhecido. E esse número que a gente não sabe, a gente chama de incógnita ou variável, tá? Nesse caso aí, a gente está chamando de incógnita, que é o valor desconhecido. 2x mais 9, o que vem antes da igualdade, é denominado como primeiro membro. O que vem depois da igualdade, a gente chama de segundo membro, tá? E resolver uma equação é encontrar o valor desconhecido da incógnita, ou seja, obter a solução ou raiz de uma equação. Então, a gente resolve para descobrir quanto equivale esse valor. Qual o número que eu multiplico por 2, somado mais 9, que vai dar 81, né? Tem que ser um número que aí a igualdade seja verdadeira. Exemplos de equações de primeiro grau são esses aí, ó. X mais 3 igual a 5, 3x igual a 9, 6n menos 9 igual a 35. Então, eu posso colocar qualquer letra representando aí essa equação, tá? Seja o x, n, qualquer letra, tá? E aí, a gente vai ver o seguinte, ó. Vamos praticar aí para a gente reconhecer quais são as equações de primeiro grau com uma incógnita. Alternativa A, B, C ou D. Qual que vocês acham? Pensem um pouquinho aí. Qual que vocês respondem? Vamos ver? Alternativa correta é a letra D. Por que a letra D? Na A, a gente não tem nenhuma letra. A gente tem uma igualdade, porém não tem nenhuma letra.
Então, não é uma equação. Na letra B, não é uma equação de primeiro grau, porque ali está elevada a 2, a letra. Então, ali é de segundo grau. Na letra C, a gente não tem uma igualdade, certo? A gente tem uma inequação. Na letra D, temos sim aí a representação de uma letra, né? 5 vezes t menos 31 igual a 26. Então, essa é a alternativa correta. Vamos ver outra situação aqui, ó. Uma situação que a gente pode envolver, tá? E encontrar uma sentença que represente esse problema. Vamos lá. Ó, vê só. Um carpinteiro serra uma tauba de 1 metro ou 60 centímetros em 2 pedaços. Um dos pedaços tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Que sentença matemática poderíamos escrever para calcular o comprimento de cada pedaço? Então, vejam só. Se eu quero saber qual sentença matemática representa, eu tenho que colocar aí uma representação para uma letra, né? E como é que a gente faz? Ó, primeiro passo, devemos encontrar 2 números que representem em centímetros os comprimentos dos pedaços em que a tábua foi serrada. Assim, a gente tem o quê? X vai representar o comprimento do menor pedaço. 3x, que é igual ao triplo, né? O triplo de x é 3. Comprimento do maior pedaço. Então, a gente tem a representação. Fazendo um esquemazinho dessa tábua, né? Que foi feita aí para a gente serrar, né? X e o 3x, que é o triplo daquele pedaço menor. Então, você vai somar e o todo é quanto? 100 centímetros. Então, vai ser x mais 3x igual a 100. Essa é a sentença matemática que a gente está representando, tá? Outra situação que a gente pode ver e fazer uma sentença matemática, ó. 2 caixas são colocadas em uma balança, que marca 68 quilogramas. A massa da caixa maior é igual ao dobro da caixa menor. Usando a letra x, representa esse fato como uma equação. Aqui eu já quis representar na caixa, né? A caixa menor representa x e a outra é o dobro. Então, a gente coloca 2x. E como é que eu represento? Se o todo é 68, então fica no segundo membro. Então, fica o seguinte, ó. 2x mais x é igual a 68. Então, essa é a representação de uma equação dessa situação aí. Agora, veja como podemos obter a raiz da equação 2x mais 5 igual a 13 por tentativas. A gente viu como a gente pode resolver, mas por tentativa. Como é isso? Vamos substituir a incógnita x por alguns números até obtermos uma sentença verdadeira. Ó, se eu digo que x vale 1, então é o seguinte, eu substituo esse x por 1. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 1 é 3. 3 mais 5, 13. Então, vejam que essa sentença é falsa, porque 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7, né? Não vai ser igual a 13. Aí, não é solução dessa equação. Se x for igual a 2, então, vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 não é igual a 13. Então, também não é raiz dessa equação. E se for por 3? 2 vezes 3, né? Mais 5, dá 11. 11 também não é uma raiz dessa equação. Mas se eu colocar 4, 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Vejam que a igualdade é verdadeira. Então, o 4 aí é solução dessa raiz, certo? E aí, vamos lá. Então, a gente pode substituir aí em relação ao princípio aditivo, que é o quê? Ao adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número nos 2 membros de uma equação, a igualdade não se altera. Esse é o princípio aditivo da igualdade. Então, como é que a gente resolve aí, ó? Eu tenho x menos 4 igual a 12. Então,
faço o quê pelo princípio aditivo? Vou somar. Se é menos 4, então eu vou somar mais 4 em ambos os lados para manter o equilíbrio. Então, eu faço x menos 4 mais 4, 0. Então, sobra x. 12 mais 4, 16. Então, o x aí vale 16. E se for por menos ali, ó, x menos 3 menos 1. A mesma coisa, vamos adicionar mais 3, né? X é igual x menos 3 mais 3. Então, menos 3 mais 3, 0. Sobra x. Menos 1 mais 3, 2. X é igual a 2, tá? E pela multiplicação, como é que a gente pode fazer? Multiplicando ou dividirmos o mesmo número diferente de 0 aos dois membros de uma equação, para a gente obter uma equação equivalente. Como assim? Vamos ver. Ó, como é que a gente resolve? 5x igual a 30. E agora, pelo princípio multiplicativo, a gente vai dividir. Se está 5x, então a gente vai dividir por 5 ambos os lados da igualdade. Então, 5 dividido por 5, 1, sobra x. 30 dividido por 5, 6. Então, aí a gente tem o quê? X igual a 6. Encontramos o valor. Ou seja, 5 vezes 6 vai dar 30. E agora, se tiver negativo, quando a gente tiver onde está acompanhado ali a letra por um número negativo, a gente multiplica essa equação toda por menos 1. E aí, a gente troca o sinal. Então, onde fica menos, vai ficar positivo. Se tiver mais, fica negativo. Então, ali, ó, menos 6x vai ficar 6x. Por quê? Menos com menos mais, 1 vezes 6x, 6x. Igual, aí faz a mesma coisa. Menos com menos mais, 1 vezes 12, 12. Depois, vamos dividir ambos os lados por 6. Por que por 6? Que a gente está ali 6x. A gente só quer que sobre o x, que é a letra. Então, ali, ó, 6 dividido por 6, né? 1, sobra x. 12 dividido por 6, 2. Então, o valor dessa equação é 2. E resolvendo equações tanto pelo princípio aditivo e multiplicativo, o que é que a gente faz? Uma maneira mais prática para a gente poder resolver rápido, né? Faz o quê? Para isso, devemos isolar, no primeiro membro, todos os termos da equação que apresentam uma incógnita, ou seja, uma letra. E no segundo, os que não apresentam a incógnita, tá? Como assim, ó? Calcula a raiz ou solução das seguintes equações. Como é que a gente pode resolver? Na alternativa A, 3x mais 5 igual a 8. 3x, isola esse 3x, certo? Só deixa no primeiro membro o que tem a letra. No segundo, coloca os valores que não tem a letra. Então, você repete o 8. Só que o 5, você vai passar para o segundo membro. Quando você passar, você vai trocar o sinal. Ali está mais 5, vai ficar menos 5. Então, faz o seguinte. 3x igual 8 menos 5. Quanto é 8 menos 5? 3. Então, é 3x igual a 3. A partir daí, está multiplicando, né? 3 vezes x. A sua inversa é a divisão. Então, você passa esse 3 dividindo. Então, fica 3 dividido por 3, 1. Logo, a resposta aí dessa solução é x igual a 1. E 4x menos 12 igual a 8. Como é que eu resolvo? Da mesma maneira. Você isola no primeiro membro a que tem a incógnita, que no caso aí é 4x. Igual, o 8 já está no segundo membro, então você não altera o valor. Já o menos 12, você vai passar para o segundo membro. Então, vai ficar mais 12. Troquem o sinal. Daí fica o seguinte, 4x igual a 20. Chegou aí, não está 4x, você passa a dividir. 20 dividido por 4, 5. Então, o valor aí é 5. Essas são algumas soluções e algumas maneiras de você resolver uma equação. Seja pelo princípio aditivo, multiplicativo, ou dessa forma que você isola a variável e resolve a igualdade, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima, pessoal!